Olá, o trabalho de hoje vai ser um decote em V transpassado em blusa fechada. Vamos trabalhar? Aqui vamos fazer uma blusa pequena para mostrar, para ela ficar mais fácil de visualizar. Mas numa blusa grande, você só aumenta a quantia de pontos e quantia de carreiras e consegue fazer o mesmo trabalho. Antes de começar a frente, eu preciso ter as costas já prontas para saber quantos pontos vão para o ombro, quantas carreiras de cava, quantos pontos de remalhado na base da cava e quantos diminuídos já em seguida, para fazer o redondo da cava, porque é uma cava redonda. Nesse modelo de decote transpassado, não uso fazer cava raglan. Ela não fica muito bem. Então, mangas reta ou manga redonda é possível fazer sem problemas. Se eu começo o decote na mesma altura que eu faço a cava, ele fica mais fechado em cima. Então, depende do que você quer, mais fechado ou mais aberto. Aqui eu vou dar uma distância até a cava de 20 carreiras, porque é uma blusa pequenininha. Mas você decide se faz mais carreiras ou menos. Então, estou na altura de começar a fazer o decote, não é a altura da cava. Tenho no contador de carreiras até aqui 110 carreiras, vou fazer mais 20 para começar cava, mas já inicio o decote. Nota que ele é transpassado, ele não fica bem na metade, ele fica transpassado. Então, para isso, eu preciso seguir alguns passos. Vou pôr uma marcação onde é a metade. Além da marcação, eu vou trabalhar com mais 10 pontos para início dessa parte. Coloco as agulhas da parte onde eu vou trabalhar em suspenso, tiro com linha de outra cor o lado esquerdo. Essa parte volta para a máquina depois que eu tiver terminado a primeira. Não dá para deixá-lo em suspenso ali. Agora, voltando o fio para a máquina, o fio normal, faço 4 carreiras. Pego as costas, observo a quantia de pontos, 24. Que são esses 24? Ombro. Então, já separo 24 pontos para ombro. Eu não posso esquecer do ombro na frente também. Depois eu pego quantia de pontos que foi tirado, remalhando aqui, esses remalhados para a base da cava. Nas costas eu fiz 6, na frente eu vou fazer 8. Porque a frente sempre é um pouquinho mais que as costas. E mais 3 pontos. Para o redondo. Quantos sobraram? Para mim, nessa blusa, nesse pedacinho aqui de blusa, sobraram 25 agulhas. Então, vamos para o papel. Eu sei de alguns dados. Sobraram 25 pontos para eu diminuir, e aí vocês vão precisar sumir em diminuições. As costas eu fiz 80 carreiras. Aqui eu comecei o decote 20 carreiras antes, então eu preciso diminuir em 100 carreiras, 80 das costas. 80 depois da cava, e mais as 20 até a cava, totalizam 100 carreiras. Como eu vou diminuir 25 pontos em 100 carreiras? É uma conta bem simples. Quantia de carreiras divididos
pela quantia de pontos que precisam desaparecer, que precisam sumir. Por acaso, a minha conta aqui dá bem exata. Essa é uma forma de saber de quantas em quantas carreiras eu vou diminuindo um ponto. Se eu fizer 4 carreiras, diminuir um ponto, mais 4, outro ponto, mais 4, 8 pontos, quando eu tiver diminuído os 25, eu tenho terminadas as 100 carreiras para esse modelinho aqui. Outros modelos, evidente, outras peças, evidente, vai aumentar a quantia de pontos e também a quantia de carreiras e também a quantia de pontos. Então, você precisa saber fazer essa conta simples. Essa é uma forma de fazer. Saber de quantas em quantas carreiras eu vou diminuindo. Outra forma de fazer esse mesmo decote é, ao invés de fazê-lo diminuindo continuamente de tantas em tantas carreiras, sem problema, é fazê-lo diminuir de 2 em 2 carreiras, por exemplo, um ponto. Cheguei na quantia de pontos para ombro, paro de diminuir. Ele não fica dessa forma, a inclinação. Ele vai uma inclinação mais abrupta e depois reto para cima. Também fica um desenho bem bonito no colo da pessoa. Fica um decote bem bonito também. Preciso descobrir que tipo de trabalho eu quero. Dessa forma ou mais inclinado. A abertura dele é maior nesse modelo, diminuindo a cada 2 carreiras, é maior a abertura em cima. Fica um decote mais aberto em cima. Ele não fica tão fechado, porque ele abre rapidamente. Então, você descobre qual o modelo que você quer, mais aberto ou menos aberto. O meu aqui vai ser menos aberto. Então, a cada 4 carreiras, eu vou diminuir um ponto. Cheguei em 130 carreiras, que é o total até a cava. Remalho 8 pontos para a base da cava. Faço as diminuições na cava também para o arredondado. E continuo fazendo diminuições no decote a cada 4. Continuo fazendo as diminuições no decote. Cheguei a completar as 100 carreiras desde o começo do decote, o que significa 80 carreiras desde a cava. Faço o ombro. E aqui confiro para ver se realmente cheguei em 24 agulhas.
24 pontos. Opa! 24 pontos de ombro, remalho. Coloco de volta os pontos para a máquina. Eu não vou pôr lá no fundo, porque eu preciso que o contador trabalhe bem, e é melhor que ele esteja o trabalho mais para cá. Rec? Lembram aquele fiapinho que foi colocado onde indica a metade do trabalho? Essa metade eu vou chegar pondo pontos até ela e mais 10. O que são esses 10? Nós fizemos da metade para cá o apanhe de 10 pontos no lado direito. Agora eu preciso também colocar esses até a metade e mais 10, para ele ficar justamente transpassado. Então, pego na mesma carreira em que estavam essas agulhas, pego pontos das laçadas que um ponto formou. Até a metade e mais 10. Aqui tem que se observar que é na mesma carreira, na carreira reta. Se eu pego um para cima e um para baixo, vai dar um defeito. Então, cheguei à metade, agora conto mais 10 pontos, apanhando um a um. Cheguei com mais 10 pontos, vamos elevar para não dar problema. Faço 4 carreiras. Ah, eu estava na carreira 110, volto lá nessa mesma altura. Faço 4 carreiras. E vamos diminuir da mesma forma que foi feito o lado direito. De 4 em 4 carreiras, 1 ponto. Cheguei na altura da cava, remalho os pontos da cava também. E continuo fazendo as diminuições no decote até chegar na altura do ombro. Faço o ombro igualmente foi feito o lado direito. Feitas as duas partes, agora vamos para o acabamento desse decote. Um ponto, enlaço, faço 2 carreiras.
Chamo mais um ponto de cada lado, mais 2 carreiras. Transportador de 1. Pego o trabalho e vou achar laçadas da margem, colocar na agulha do meio. 2 carreiras. Outra laçada, mais 2 carreiras. Note que eu não tenho na máquina nenhuma tecla acionada. Eu só estou fazendo malha lisa. Eu não quero que ela repuxe, quero que ela fique normal. Senão o decote acaba puxando muito, fechando muito o acabamento. A mesma regulagem que foi tecido, estou trabalhando aqui. Sempre apanho uma laçada, coloco na agulha do meio e faço 2 carreiras. Existem outros acabamentos que eu já mostrei em outros vídeos, eu deixo na descrição, caso ainda não tenha visto, que podem substituir esse acabamento fininho. Seriam acabamentos feitos no mesmo momento em que estou tecendo a malha. Existem várias possibilidades. E dá para criar outras tantas também. Vou chegar em cima e fazer o lado da frente da faço esse acabamento nos 2 lados. E nas costas também, se tivesse a blusinha já pronta, dava para fazer, se estivesse com o ombro já costurado, faria iniciando de um lado e terminando na outra ponta do decote. E aqui o acabamento que nós fizemos, ele fica estreito, fica firme ali, mas é bom sempre vaporizar um pouco. Para vaporizar, coloca um alfinete, acertando bem, e depois vaporiza. O ferro é longe, não é passar. Se eu passo a malha, se eu passo esse acabamento, ele fica deformado. Então, é vaporizado, certo? Aqui é uma miniatura de blusa, para que coubesse no vídeo e ficasse claro para entender. Fizemos com 20 pontos, a partir da metade, 10 para um lado, depois, feita a parte interna, eu tenho 20 pontos de entremeio. Pode ser mais, pode ser menos. Fizemos 20 carreiras também antes da cava. Pode ser mais profundo ainda, começar o decote em si, essa parte, essa divisória mais embaixo, ou quer o decote mais fechado, começa ela na altura da cava, que daí ele acaba fechando mais. Isso vai de cada trabalho, de cada peça que você esteja fazendo. Essa é uma ideia de fazer decote em V transpassado, ok? O acabamento é feito dessa forma aqui ou inúmeras outras. Eu deixo na descrição algumas outras sugestões de acabamento feitas que nós já temos em vídeos já feitos, acabamentos que saem pronto da máquina. E o abraço de hoje vai para Filomena Vargas, de Minas Gerais, para Sônia Reche, para Gladys Leitsky, para Ruth Foraquita, para Maria Dida, Rosemary Choque, Maria de Lourdes Pastro e Lourdes Vicente Brito. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Bom trabalho!